sentindo a presença do Senhor na sua casa, na sua família. Enquanto as irmãs ministravam ali, o Senhor ministrava ao meu coração. O Senhor quer devolver a autoridade sobre a sua casa, irmãos. Pessoas que estão no nosso meio aqui, que perderam a autoridade sobre seus filhos, o Senhor quer te devolver nessa noite a autoridade sobre a sua casa, sobre o seu filho, para que você possa declarar: o meu filho, ele é do Senhor, o meu esposo, ele é do Senhor. Eu não posso perder a autoridade vinda da parte do Pai, porque isso traz confusão sobre a minha casa. Amém, irmãos? Então o Senhor está devolvendo a autoridade aqui, em nome de Jesus. Hoje é culto de quem, irmãos? Fá? Glória ao nome do Senhor. Essa semana, irmãos, foi muito importante para a gente. A gente teve ali alguns momentos de comunhão, né? E a gente está muito feliz com esse momento que a gente teve. A gente vai convidar alguns irmãos aqui para poder estar testemunhando o que aconteceu, né? Eu tive na casa do pastor Marcelo, irmã Filomena, né? Fui muito bem recebido ali. Ele fez um macarrão lá, que eu não sei falar nem o nome, deve ser grego, hebraico, eu não sei o nome do macarrão. Mas é uma maravilha, tá, irmãos? Pastor Marcelo é um grande cozinheiro, além de tudo é um servo de Deus, tá, irmãos? A gente pode ir para ter um momento de comunhão com as pessoas por vários aspectos, né? A gente pode ir por interesse, a gente pode ir porque a pessoa cozinha bem, porque ela tem alguma coisa a nos oferecer, mas o momento de comunhão em Cristo a gente vai porque essa pessoa tem algo em comum com a gente, que é o mesmo Senhor, nós servimos ao mesmo Deus, e nós temos uma palavra de edificação para a casa dele e ele também para a nossa casa. Então, quando a gente entra em comunhão, é para quê, irmãos? Somente para edificar a casa um do outro, né? Para poder, não é para falar mal de ninguém, não é para falar mal de irmão nenhum, mas é para que haja transformação sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tá? Então, a gente teve algumas reuniões durante essa semana. Eu queria convidar a nossa irmã Regina. Primeiro, a irmã Regina teve na casa da filha dela, lá da Thaisa, né? Ali virou um momento de comunhão mesmo, bastante gente, né? Eles conhecem bastante gente, eles convidam, irmãos. E quando eles se reúnem é uma maravilha, né? Ela vai contar para a gente um pouco do que aconteceu ali em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. É muito bom quando a gente se reúne, viu? Há tanto tempo que a gente, às vezes, a gente fica preocupado com tantas coisas, né? E não pensa que a gente tem que tirar um tempinho para a gente, para se reunir com a família, com os amigos, né? E tirar esse tempo de comunhão. E sábado agora, né? Como já foi falado, né? Como já foi dito, sábado agora foi um tempo muito gostoso, aonde eu tive ali na casa da minha filha, Thaisa, ali no bairro Sagrado, juntamente com o pastor Cláudio, a irmã Cremilda e mais outras pessoas, né? E foi um tempo muito bom. Amém. E uma das coisas também que me deixou muito feliz é que tem uma pessoa que nós temos orado por ela já há um tempo, e há tempo que eu tenho convidado para alguma atividade na igreja, né? E essa pessoa nunca pode. Sempre acontece algo que impede ela de ir. E nesse dia ela teve presente lá e saiu feliz, satisfeita, gostou e pretende voltar outras vezes. Já falou até que vai participar de um PG, né? Na próxima quinta-feira. Então eu fico feliz com isso. E para que não fique só nas minhas palavras, tem uma palavra aqui no livro de Salmos. É uma palavra bem conhecida dos irmãos,
que se encontra aqui no livro de Salmos, de número 133, que nos diz assim: ó, como é bom e agradável viver em união os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha como, gente, como que o Senhor se agrada da família, de estarmos em união, né? Essa palavra vem falar de união. E aqui o salmista, ele expressa claramente o que o Senhor faz. Ele expressa claramente o significado desse momento que eu e você tira quando a gente fala: vamos nos reunir? Vamos estar juntos. Boa ideia que o pastor Cláudio teve. Boa ideia que o nosso líder teve quando falou: vamos fazer uma reunião de família. Irmãos, vocês não querem saber como é bom. É um momento bom, é um momento assim diferente, que a gente fica voltado para aquilo ali e a gente começa a se preocupar o que comer, o que fazer, como vamos receber as pessoas. Olha, é um tempo muito bom. E depois que estamos todos reunidos ali, vocês não querem saber as delícias que tem, irmãos. Olha, poxa vida, às vezes você está acostumado a comer todos os santos dias, né? A mesma comida em casa, o tempero é o mesmo. Mas quando você se reúne nesse dia, você fala: vou fazer uma coisa diferente. E ali um traz um prato, outro traz outro, e depois junta-se os pratos, e você fala: poxa vida, eu quero sempre esse momento. Eu quero sempre estar aqui. Então, irmãos, é muito bom. Não, é um momento especial. E que nós possamos nos ater na palavra do Senhor, que diz: oh, como é bom e quão suave é, né? Oh, como é bom e agradável é estar em união. Que nós possamos estar sempre assim, unidos, né? Hoje nós estamos aqui reunidos na igreja, onde é um culto da família, né? Mas nós também temos nossas famílias em casa. Vamos continuar orando para aqueles que estão afastados, né? Que se encontram longe da presença do Senhor, para que nós possamos estar sempre unidos. Amém? Amém. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, né, meus irmãos? Quem quer saber, irmãos? A irmã falou: quem quer saber, pode procurar a irmã Regina, que ela vai contar. Eu queria saber o que aconteceu lá. Então, irmãos, a gente ficou muito feliz, né? Convidar também a nossa irmã Filomena, né? Ela nos deu a oportunidade de nos receber na casa dela ali também, para que ela possa expressar o que aconteceu e como o Senhor a abençoou. Eu cumprimento a mãe da igreja do Papai do Céu, amém? Amém. Eu ia trazer uma palavra do Senhor, mas a irmã Regina foi tão feliz em trazer o Salmo 133, porque eu ia também trazer o Salmo 133. Mas como a irmã Regina trouxe antes, vou fazer minhas palavras da irmã Regina. Ela foi muito feliz, colocou o que foi o nosso encontro essa semana, igreja. E procurando também a palavra do Senhor nos Salmos 133, o que o Senhor quis dizer com a união dos irmãos. E para os irmãos terem uma ideia, o 2, você coloca para mim o segundo. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Esse óleo, irmãos, o Senhor compara com os óleos que os sacerdotes usavam para ungir as pessoas naquela época, para ungir os separados do Senhor. Então, o Senhor compara a união dos irmãos com esse óleo. Olha como o Senhor tem um cuidado quando a gente se reúne no nome dEle. Um óleo que liga o homem ao Senhor. O Senhor tem prazer na união dos teus servos. E assim, a gente conversou, conheci mais o presbítero Renan, Helenice, os filhos não pôde, né, estar lá, mas assim, a gente vai ter outra oportunidade. E assim, a gente não quer saber da vida dos irmãos.
A gente quer conhecer os irmãos mais intimamente. Porque às vezes eu chego na igreja, a irmã Filomena está calada, está quieta, ela não é assim. Será o que aconteceu? Logo o Senhor desperta o irmão porque conhece, para estar trazendo uma palavra, um abraço, né? Porque às vezes a gente vê um irmão quieto, não, vou deixar o irmão lá, porque eu acho que ele não quer conversar, mas não. Às vezes é um problema que a gente está tendo, um abraço que a gente recebe já é um aconchego do Senhor naquele dia. Então é por isso que a gente quer ter mais intimidade, quer se achegar aos irmãos, e a gente sabe que casa representa intimidade. Porque igual eu e o Marcelo, a gente não leva qualquer pessoa na minha casa. Você não passa na rua, pega a pessoa e leva para sua casa. Você leva a pessoa que você tem um sentimento, tem um apreço. E nós aqui temos um apreço pelos irmãos. Eu vou falar rapidamente, igual a gente saiu da igreja, da Assembleia de Deus, e quando a gente saiu, a gente ficou lá 17 anos. E assim, a gente sentiu muito, os irmãos também sentiram muito. Foi necessário a nossa saída, mas a gente sentiu. Por quê? Tinha irmãos lá que a gente nunca foi na casa, mas a gente tinha um sentimento. Aí eu até falei com alguns irmãos, eu não sabia que eu tinha tanto sentimento por aquele irmão, mas só de ver um irmão na igreja, olha, ele está lá, então deve estar bem. Ele está lá, então está bem. Mas assim, a gente quer se chegar mais nos irmãos, porque a gente sabe que é importante, o Senhor tem prazer, o Senhor dispensa as bênçãos quando nós estamos em comunhão. Então é isso, assim, eu estou muito feliz essa semana, né, com o que o Senhor tem feito aqui na igreja, na minha vida, né, e eu creio que os irmãos também que receberam foram muito edificados, e queremos mais, né, queremos que não só com o Renan, vão lá na casa da irmã Rosibeli, da irmã Regina, para a gente ter mais intimidade, né? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Irmãos, não perca a oportunidade, já pega a agenda, já faz a marcação aí. Aqui, irmãos, a foto que colocaram aqui, porque o macarrão estava muito bom, porque eu estou muito forte ali. Por causa do macarrão que o pastor fez, deixa a gente dessa maneira. Nós tivemos também, tem mais foto? Tem mais uma foto? Aí, irmãos, que maravilha. Diácono Cláudio também, irmã Carmen, estiveram lá com a Mauri, com a irmã Esther, né? Lugar maravilhoso, ao qual eles convidaram eles para estar em comunhão lá também. O Cláudio já testemunhou para a gente quantas coisas o Senhor fez. E aí, na próxima semana, irmãos, traga a sua foto, traga o seu momento de comunhão para a gente poder divulgar aqui, né? Porque isso a gente não faz durante uma semana. O cristão faz isso toda a vida que ele aceita Cristo. A partir do momento que ele aceitou Jesus, ele vai querer esse momento de comunhão, e o Senhor se agrada disso, ele fica muito feliz, né? Onde a gente se assenta à mesa e convida o Senhor para estar junto conosco, ele fica muito feliz. Então que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, né? Que as portas estejam abertas, né? Que o Senhor cada dia mais possa nos abençoar. A gente aprende muito um do outro, irmãos. Dois irmãos testemunham, eu vou testemunhar rapidinho para que os irmãos compreendam. Teve uma certa vez na minha vida, eu sentava do lado de um irmão, e isso me chamou muita atenção em relação à comunhão, né? Um dia eu cheguei perto dele, ele falou assim: irmão, você me conhece? Eu te conheço, meu irmão, você senta do meu lado todo dia. Ele falou: você não me conhece, não, a gente nunca sentou para poder conversar. Você não sabe nem um pouco da minha história. E eu também sou errado, porque também não conheço da sua. Então, às vezes, a gente pode estar sentando do lado de um irmão aí, e às vezes a gente vê o irmão calado, às vezes o irmão triste, ou vê muito feliz, mas a gente não sabe quantos obstáculos o irmão passou para poder chegar até aqui. Agora, se você convidar esse irmão para tomar um café, para estar junto, ou até na igreja mesmo, eu não posso tomar um café, não posso comprar nada, não tem problema não, irmãos. Senta nessa cadeira aqui, fica 1 hora depois do culto, fica 10 minutos depois do culto, e você vai conhecer a vida melhor um do outro, né? Porque nós amamos um ao outro, mas a gente precisa de tirar esse momento, né? Hoje nós somos 50, 60, daqui a pouco nós seremos 200, 300, o Senhor vai acrescentar à sua igreja quem Ele desejar. Mas o que adianta a gente crescer e não ter comunhão? Da onde que se gera a raiz, irmãos? Através da comunhão e da unidade. Não podemos ser grande nunca se não tiver comunhão entre os nossos irmãos. Na quinta-feira passada, a gente ficou no PG ali conversando um tempo precioso. Sexta-feira agora estivemos com o pastor Marcelo. Sábado nós tivemos um momento de comunhão lá na minha sogra. Minha cunhada veio lá de Muriaé, e a gente todo mundo junto ali, momento de falar da palavra do Senhor, de estar junto, irmãos, isso é maravilhoso.
Não sinta que ninguém vai te incomodar, pelo contrário, você vai ser tão edificado que você vai falar assim, igual a irmã Filomena falou, eu quero e desejo mais isso para a minha vida. Amém, igreja? Como o Senhor vai falando com a gente, nós vamos fazer só mais uma oração, irmãos. Porque eu sei que tem muita gente ferida no nosso meio que não quer mais comunhão. Por quê? Porque em algum momento foi machucado. Em algum momento alguém machucou essa pessoa, feriu essa pessoa. E a gente quer orar, irmãos, para que isso seja quebrado pelo poder de nome de Jesus. Quem crê que o Senhor tem novidade de vida para a gente, irmãos? Que o que aconteceu ontem passou, o que aconteceu hoje é novidade de vida da parte do Senhor para a gente. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar, irmãos, para quem está ferido, quem às vezes não quer momento de comunhão, tem alguma situação na vida, ou às vezes não entendeu ainda esse propósito, nós vamos orar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Gremida, chega para cá, faz essa oração para a gente. Nós vamos orar pelos feridos, irmãos, aquelas pessoas que talvez já tiveram muita comunhão, mas de alguma forma foi magoado por alguém, porque o homem pode fazer isso, né? Mas Jesus nunca faz, irmão. Jesus sempre é fiel ao seu propósito. Você precisa de retornar para a comunhão. Então nós vamos orar em nome de Jesus. Amém, Pai, Senhor, irmãos, vamos orar, Senhor. Estamos diante da Tua face, já falamos contigo neste lugar. Senhor, para juntar as nossas orações aqui, meu Pai, hoje é considerado um culto de família, Senhor. Meu Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, pela comunhão, pela união das nossas famílias. Senhor, se tem algum coração triste aqui, magoado, Senhor, com palavras, com ações, meu Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, que Tu repreenda essa tristeza, Senhor, dos corações, meu Pai, que possa, Senhor Deus, ser liberado, Senhor, o perdão, meu Pai, a comunhão dentro de cada lar, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Se tem alguém aqui, Senhor Deus, que há muito tempo, Senhor, meu Pai, se encontra triste por alguma coisa, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que Tu venha trazer paz a este coração, que nessa noite eles possam sair daqui diferente, Senhor, porque a Tua presença invadiu esse coração. Meu Pai, nós queremos em Ti, meu Pai, que possa, Senhor Deus, curar nessa noite feridas da alma, feridas, Senhor Deus, que já há muito tempo, Senhor Deus, tem incomodado essa pessoa. Senhor, nós oramos neste momento. Traz cura, traz libertação para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Vamos para os nossos anúncios da semana. Nós temos muita coisa sobre essa semana, se o Senhor nos permitir. Na segunda-feira, pastor, a gente tem a nossa reunião, tá, irmãos, de líderes, vice-líderes, anfitriões também dos PGs. O pastor já encaminhou para a gente lá. Os irmãos que puderem, esteja com a gente aqui. O pastor tem algumas orientações para nos passar, alguns direcionamentos e para a gente poder também crescer junto para a glória do Senhor. Tá? Na terça-feira, os nossos PGs continuam acontecendo. Nós temos o Conectados, o qual o Senhor tem abençoado muito. Na terça-feira passada, o Nicolas ministrou lá. Irmãos, ficar ouvindo o filho da gente é bom demais, irmãos. Eu fiquei só lá na porta, aí não aguentei, eu tive que entrar, porque ele estava lá em Paula Lima. O propósito não para onde você está, não, irmãos. Aonde você for, você leva um propósito contigo. Então ele estava lá em Paula Lima, junto com a prima dele, e lá ele ministrou a aula, porque é online, olha que maravilha, irmãos. Então não tem justificativa, não, eu estou em outro lugar, eu estou em outra cidade, não tem problema não, irmãos. Pega o celular, a gente tem conexão em qualquer lugar, esteja ali conectado em Deus, nunca deixe a conexão cair. Às vezes nosso celular perde a conexão, mas a nossa conexão com o Pai tem que ser aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, tá? Então na terça-feira nós temos conectados, na quarta-feira nós temos o nosso culto da palavra, o qual o Senhor tem ministrado muito ao nosso coração. É importante a presença de todos os irmãos. Algumas orientações, irmãos, só são passadas na quarta-feira. Às vezes o Senhor tem um direcionamento para a igreja, é no culto da palavra que trago essas orientações da parte do Senhor. Às vezes o visitante no domingo não precisa de ouvir algumas orientações que são específicas para a igreja. Tá? Então é importante a presença de cada irmão no nosso culto da palavra, ao qual o Senhor tem nos abençoado. Na quinta-feira nós continuamos com os pequenos grupos. Nós temos pequenos grupos na parte da tarde, também na parte da noite. O Senhor tem abençoado demais os pequenos grupos. Nós temos testemunhos reais de vidas transformadas. Na sexta-feira nós também temos pequeno grupo, tá? E no domingo nós temos aí a nossa escola bíblica dominical, às 17 horas. Hoje foi uma bênção, o pastor Marcelo ministrou a aula para a gente.
Nós estamos estudando de comunhão, princípio, fé, a igreja de Jerusalém. Hoje a gente falou da base da palavra, ao qual nós temos que estar baseado naquilo que o Senhor nos disse, não naquilo que o homem traz como orientação. Você que pode, chegue um pouquinho mais cedo, às 17 horas, além da escola bíblica dominical, depois você tem um momento de comunhão, que é o café. Às vezes você não consegue conversar com a pessoa, mas nesse momento você tem uma oportunidade de estar conversando. A gente se reúne aqui em cima, vai ser um prazer receber todos os irmãos para a glória do Senhor. E no domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração, às 18h30, logo após a gente tomar o nosso café, a gente está reunido aqui para glorificar o nome do Senhor, tá? Como o pastor Marcelo bem disse hoje, tudo isso vai se cumprir, irmãos, se Jesus não voltar hoje. Se ele voltar no culto de hoje, o nosso coração tem que estar preparado, a nossa família tem que estar preparada, nós temos que dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. O homem faz planos, mas tudo o que vai acontecer na nossa vida depende da permissão do nosso Senhor. É Ele que sabe como vai ser a nossa semana. Agora, se Ele não voltar, se planeja para dar alguma coisa, porque a gente também não pode viver uma vida, vida sem planejamento. A gente precisa de ter ali uma orientação da parte do nosso Senhor. Amém, igreja? Nós estamos felizes também, nós recebemos algumas visitas hoje, não tem os nomes aqui, mas o que a igreja diz para os visitantes, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre, porque nós amamos vocês. O final ficou um pouquinho fraco, vamos de novo. Volte sempre, porque nós amamos vocês. Que Deus abençoe cada um que nos visita nessa noite. Receba aí 2, 3 abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é muito precioso por estar conosco aqui. Amém, irmãos? 2 ou 3 abraços, tá, irmãos? Tem gente que não recebeu nenhum ainda. 2 ou 3 abraços. Se os irmãos puderem sair do seu local aí e abraçar os nossos irmãos que nos visitam, nós ficaremos gratos em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos chamar as nossas crianças aqui à frente também, para a gente poder estar orando pela vida deles. Glória a Deus. Irmãos, dá uma Bíblia para o seu filho, irmãos. Dá um presente para o seu filho. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é Bíblia. Eu glorifico a Deus. O Nicolas sempre pediu Bíblia para a gente, Hoje as Bíblias que o Nicolas ganhava, a gente está abençoando outras famílias, porque todo presente de aniversário, tio, ele pedia Bíblia. Falou: pai, me dá uma Bíblia desenhada, uma Bíblia dessa forma, e a gente foi dando. Agora ele está conseguindo abençoar outras crianças. Ele já está maior, então ele já está abençoando também a vida de outras crianças. Mas o melhor presente que você pode dar para uma pessoa, irmãos, para uma criança, para um adulto, seja quem for, é a palavra de Deus, porque é ela que vai transformar a vida deles. Amém? Vamos orar pelas crianças, em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela vida dos nossos filhos, filhos dos nossos irmãos, as outras crianças, meu Pai, que o Senhor ainda há de enviar para este local. Nós já oramos pela vida delas, meu Pai, pedindo ao Senhor que continue abençoando, protegendo, fortalecendo. Pai, que eles tenham crescimento, edificação, fortalecimento sobre a vida deles, que aquilo que o Senhor tem para eles, meu Pai, eles possam receber de bom grado, meu Pai. Nós não dividimos o culto, Senhor, nós só continuamos falando da Tua palavra, no linguajar deles em outra sala, meu Pai. Eles também vão cultuar ao Senhor, não vão ali para se divertir, mas vão para aprender a palavra preciosa, meu Pai. Abençoa a vida das crianças, assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Irmãos, vamos colocar de pé, recolher as nossas ofertas, os dízimos. É um momento também ao qual o Senhor nos traz essa orientação. Nós queremos orar pela sua vida. Vamos colocar de pé, irmãos. Pega a sua oferta com fé, em nome de Jesus. O Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado em todas as coisas. Aqueles que não podem ofertar, nós estaremos orando também em nome de Jesus. Não se sinta constrangido, isso é uma obrigação nossa. E nós cultuamos ao Senhor também, através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas. Amém? Estenda suas mãos com fé, irmãos. Essa semana será uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pelos ofertantes, dizimistas da Tua casa, meu Pai, ao qual o Senhor tem abençoado. Jesus, nós temos visto a Tua mão, meu Pai, sobre cada detalhe da nossa vida. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, conforme diz a Tua palavra. Eis aqui a Tua igreja, meu Pai.
que ela está doando com alegria aquilo que o Senhor já abençoou, meu Pai. Não é aquilo que eles vão ganhar ainda não, meu Pai. É aquilo que já recebemos do Senhor e nós temos gratidão no nosso coração para te devolver. Obrigado pelos dizimistas da tua casa, ofertantes também, meu Pai. Se há alguém no nosso meio que ainda não compreendeu esse propósito, que seja revelado ao coração dessa pessoa. E se há algum desempregado no nosso meio, meu Pai, que ainda durante esta semana, pelo poder que há no nome de Jesus, essa pessoa receba, meu Pai, um emprego, receba um direcionamento da parte do Senhor, para que ela possa ser abençoada por Ti e a porta do emprego ser aberta. Assim nós oramos, crendo no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Enquanto você oferta, ministério de louvor, logo após nós ouviremos a palavra de Cristo. Amém? Vamos louvar o Senhor essa noite. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Diga mais uma vez, quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz de Cristo Jesus para todos. Amém.
Nosso Deus é o Deus do impossível. Pode você ter entrado aqui nessa noite sem expectativa, mas Jesus está aqui. E hoje Jesus está a fartura de alegria. Onde Jesus está, a paz, a alegria, ao amor dele sendo derramado sobre nós. Você concorda com isso? Amém. E tudo que nós temos feito aqui tem sido para exaltar o nome do Senhor. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Obrigado, Deus. E louvor para sempre. A gente reitera aqui as boas-vindas a todos os irmãos e também dizer, aproveitar as palavras da irmã Regina aqui, que nós realmente tivemos um tempo muito gostoso, muito produtivo, né? A gente comeu uma lasanha do céu, irmão, você tem que ter visto. Meu Deus, foi forte. E aí, poderosa, foi poderosa. E a gente fica sem jeito, porque pastor come muito, né? A gente chega ali e pensa, pô, pastor comendo de novo, mas eu não esquento cabeça não, pessoal, fica à vontade, vai que eu fico à vontade mesmo. Aí a gente aproveitou um tempo maravilhoso e a gente tem feito esse desafio para a gente, não para provar, né, que Deus é um Deus de comunhão, mas para a gente entender e receber de Deus. E foi um tempo precioso, maravilhoso. Eu acredito que talvez alguns irmãos não puderam participar, que a gente avisou isso. Tem uns 15 dias, né? Deus tocou no nosso coração, mas Deus está tocando de novo. Então a gente vai ter no final do mês um outro culto da família e a gente vai organizar, já começa a marcar para a gente poder almoçar de novo junto e vai ser um tempo maravilhoso. Né, Pedrinho? Beleza? Legal. Irmãos, eu queria deixar alguns anúncios aqui, eu sei que o prefeito já deixou o anúncio, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está incomodando a gente porque nós precisamos crescer. E quando a gente fala crescer, não apenas crescer em número, mas a gente crescer em qualidade. E vocês estão vendo aqui, nós temos aqui um violão, nós temos aqui um carrom, temos um carrilhão ali, um teclado, contrabaixo, temos uma caixa de 200 Mbps, me parece, aquela ali é muito boa, o Mustang, temos um contrabaixo, nós temos microfone, só que está faltando gente. Está faltando gente. A gente está precisando de você. Eu, quando eu tinha 13 anos, eu fiquei desesperado. Falei, pai, como é que é esse negócio de violão? O que é violão? E meu pai me deu um violão, na verdade eu tinha 10 anos de idade. Ele me ensinou a tocar uma canção que nunca mais eu esqueci. Vejo Aquela Estrela. Uma canção muito simples. E eu comecei a tocar sentado, umas notinhas que ele me passou. E aí, Vitor, acho que aquela mania, né? Eu via que os outros amigos já tocavam alguma coisa. Começou a tocar a música, me dá Danoninho já, na televisão. E aí eu peguei, comecei a tentar tirar. Meu pai falou, calma, rapaz, fica tocando só isso aí. Mas eu sabia que tinha mais. Então com 13 anos, 14 anos, eu comecei a estudar música a fim de servir na casa de Deus. E eu acredito muito que nós temos aqui instrumentos que querem ser usados. Vez por outra esse teclado, eu falo assim, cadê o tecladista daqui? De vez em quando o violão, eu falo assim, cadê o violonista daqui? Cadê o pessoal para revezar no carrom? Cadê o pessoal para revezar no baixo? Deus está chamando a gente. Eu quero convidar você a receber esse desafio. Se você tem um dom da música, se você sente que Deus está te chamando e você não tem condições, a igreja vai pagar 3 meses de aula para você. Ah, pelo amor de Deus, eu vou embora, eu sim. Você tem um dom? Então diz assim, a igreja vai pagar 3 meses de aula para um baixista, vai pagar 3 meses de aula para um baterista, 3 meses de aula para um tecladista, 3 meses de aula para um violonista, porque talvez seja a questão que a gente fala assim, não tenho condições agora. Deus está dando condição para você agora. Tá certo? Então se até aqui faltou para você condições, Deus está dando condição agora. Então me procura depois e fala, cara, esse negócio aí eu quero participar. Mas você vai estudar com força, que eu vou tomar lição de você. Eu vou perguntar, o que você fez hoje? Todo dia eu vou te ligar e falar assim, o que você treinou hoje? Pegou, não pegou, soltou, como é que você vai fazer? Porque nós queremos crescer. Eu já estou há 5 anos tentando tocar teclado ali. 5 anos. A mais até, né? Porque a gente está sem tecladista. E eu sou contrabaixista, mas também não quero. Não é que eu não quero tocar, eu gosto de tocar, mas tem um Diego que chegou aqui agora. O Diego vai começar a fazer aula agora depois do casamento, também, Diego? Dia 23 de agosto, o Diego já está fazendo aula de música. Já está, amém, Diego? De tão fominha que ele está, eu quero já fazer aula. Então, Diego já vai fazer aula de baixo e mais pessoas vão fazer para a gente servir ao Senhor. Outra coisa, precisamos de professores da escola bíblica. Pessoas que querem servir ensinando outras pessoas.
E alguém pensa assim, puxa vida, mas eu só sei falar que Jesus morreu na cruz do Calvário, então vai lá. Vamos começar falando isso? Vamos começar falando isso? Porque nós precisamos de pessoas envolvidas. Então fala com o presbítero Renan, como é que faz para dar aula? Eu quero ser essa pessoa. Deus está chamando a gente para sair desse momento que a gente fica muitas vezes, a gente vem para o culto domingo, a gente vai embora para casa e fala, puxa, é legal o culto. Deus quer usar a tua vida. Deus quer que você seja um professor de escola bíblica. Tem chamado de Deus? Procure o presbítero Renan, que tem algo poderoso para acontecer também. Tá legal? E também dizer para vocês que no próximo domingo a gente vai começar uma série de mensagens, 4 domingos. A série de mensagens que Deus colocou no nosso coração é a série chamada Milagres. Então vem para cá, Deus está incomodando a gente, porque Deus ainda faz milagres, sim ou não? Deus ainda faz milagres. Então a gente vai estar orando, buscando a Deus, porque Deus pode fazer milagres em qualquer área da nossa vida. Então aproveita, gente, mês de agosto é o mês de agosto de Deus, tá legal? Você vai vir para cá, vai receber um poder de Deus, você vai ouvir Deus na sua casa, vai ouvir louvores, e nós queremos também ministrar uma palavra aqui nesses dias sobre milagres para a glória de Jesus. Tá bom? Então esse é um recado que eu queria dar aqui à parte. Vamos à palavra de Deus nessa noite. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia, Salmo 128, apenas o verso 1. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas que vai elucidar muito bem o que Deus tem para nos entregar aqui nessa noite. Salmo 128. Hoje é o culto da família, e que alegria a gente poder estar reunido, fazendo o nome do Senhor glorificado. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado ou feliz, ou também pode ser chamado aquele que não sofre as intercorrências da vida, aquele que não se curva diante dos problemas. Esse é o bem-aventurado. E o salmista, quando escreve esse número 128, que é um cântico, ele fala a respeito dos parâmetros que o próprio Deus dá para a gente viver em família. E quando nós lemos esse salmo, nós percebemos o quanto Deus está preocupado em abençoar, se eu posso dizer, a preocupação de Deus é abençoar a nossa família. Por que Deus está fazendo com que o salmista escreve isso? Porque o salmista Davi, ele já tinha passado por várias situações na vida. Davi é um homem que, já falamos até ontem no culto de homens, que ele é um homem guerreiro, ele é um homem da música, ele é um homem do louvor, mas ele também é um homem que cuida de ovelhas. E ao fim da sua vida, a Bíblia diz para nós que ele chega para Salomão e diz: Salomão, você precisa se esforçar, você precisa ser homem. E o texto é pesado, porque quando a gente fala assim, parece que Salomão não é homem. Mas ele está dizendo, não é da masculinidade de Salomão, ele está falando que Salomão precisa ter caráter, Salomão precisa ter postura, Salomão precisa ter firmeza. E ele reitera dizendo assim: enquanto você for fiel a Deus, Deus fará o teu reino prosperar. E quando nós olhamos o Salmo 128, nós percebemos o cuidado de Deus para quem é fiel à sua palavra. Ora, nós temos vivido um tempo em que os papéis estão se invertendo. Vocês estão vendo isso? Os papéis estão se invertendo, e enquanto a mulher está trabalhando, enquanto a mulher está na rua trabalhando para ganhar o sustento de casa, muitos maridos estão em casa, talvez jogando videogame, vendo uma série, e os papéis estão invertidos. Os papéis estão invertidos também quando o marido não tem firmeza. E eu fico assim, a gente fica constrangido, mas a gente não deve pedir perdão, porque se Deus mandou falar, a gente não precisa pedir perdão. Mas é um constrangimento tão grande quando eu leio o texto, porque a Bíblia ensina para nós que o homem que serve a Deus é bem-aventurado. E como ser bem-aventurado? São pessoas que, apesar das circunstâncias, continuam marchando. Essa é a ideia do texto. Mas temos visto no tempo atual muitos homens na frouxidão. É pesada essa palavra, gente, mas é o jogo da família. O que é um homem na frouxidão? É um homem que não dá direção. Já falamos aqui em outra ocasião que é mais importante a direção do que a velocidade, lembra? É mais importante a direção do que a velocidade. Você pode andar em passos devagar, mas você não pode perder a direção. E tem muita gente hoje que já perdeu a direção. Quantos pais não oram mais com seus filhos?
Quantos pais não chamam mais os filhos para dizer assim, vamos orar hoje, filho? O que você leu hoje, Pedro? O que você leu hoje, Ana? O que você leu hoje, Manu? Sabe aquela coisa de você chegar para o seu filho e perguntar assim, o que você leu hoje? Compartilha com o pai aqui. Essa é a função de todo pai. Deuteronômio capítulo 6 fala que os homens deveriam andar com os filhos na rua, incutir na mente deles a palavra de Deus, andando na rua, se assentando, deitando e se levantando. Ou seja, toda hora eu tenho oportunidade para evangelizar o meu filho, toda hora eu tenho oportunidade de discipular o meu filho. E muitos pais, os filhos vão crescendo, 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 quando eles estão em uma idade avançada, eles falam, eu não sei onde eu errei. Onde é que nós erramos? Quando a gente não ensinou a verdade para o nosso filho. Os papéis estão se invertendo, mas Paulo, numa outra ocasião, ele disse que nós somos uma família de Deus. Nós somos um povo de Deus. Ora, se eu sou povo de Deus, eu preciso falar para o meu filho também é da família de Deus. Mas o papel fica invertido e a gente não consegue fazer com que nosso filho entenda. Eu trouxe aqui que cada membro da família precisa entender o seu papel. Irmãos, quantas vezes, ainda falando sobre ontem, porque está muito fresco para nós, mas quantas vezes o pai, a mãe na verdade diz, o pai, a lâmpada queimou. E o pai diz, depois eu troco. Aí no dia seguinte a mãe diz assim, ô marido, queimou a lâmpada, não, eu vou trocar. E aí passa quarta-feira, quinta-feira, ô marido, queimou a lâmpada. Aí ele fala, eu vou trocar. Na sexta, quando chegar, a lâmpada está lá. Aí ele fica, poxa, eu falei contigo que ia trocar? Mas segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira ele ia falar a mesma coisa. Porque quem garante que ele ia cumprir a sua palavra naquele quinto dia? Então a mulher começa a fazer o quê? Ela começa a dominar. Mas no sentido bom, tá, gente? Não é aquela mulher que é aquela goteira de provérbios que fica ali, né? Não. Ela começa a dominar por quê? Bom, se o meu marido não está fazendo, eu tenho que começar a fazer. Os papéis começam a ficar invertidos. Quantas vezes o marido fala assim com o filho assim, olha filho, você não pode fazer isso não, hein? Aí o filho diz, tu me manda, pai. Irmão, que coisa triste é você ouvir isso. Ô pai, tu não me manda não, quem manda aqui é a minha mãe. Eu não tenho nada contra as mulheres não. Eu sei que as mulheres elas mandam muito bem. Não é isso? Mas o papel de dar direção é do homem. Vocês lembram lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus fala assim, Adão, você não pode comer do fruto dessa árvore. E o Adão parece que entra na cabeça dele, na mente dele, mas ele parece que não passa direito para Eva, ou ele passa mais ou menos assim, porque a Eva come do fruto, dá na mão dele, ele come na hora. Já viu o texto? O texto diz assim, olha, é para você não comer do fruto, 2,16. Claro que quando ele fala isso, a Eva ainda não tinha sido criada. Mas depois que a Eva é criada, ele tinha que ter feito o quê? Ele tinha que ter falado, Eva, essa fruta aqui a gente não come. Mas o Adão é tão esquisito, né? Desculpa a expressão, que a Eva come do fruto, apresenta o fruto para ele, ele come na hora, e os dois caem em pecado. Por quê? Porque ele não deu direção. Os papéis de uma família não podem estar invertidos. A mulher precisa muito bem entender que o marido é o líder da família. O líder da família. Mas a mulher nunca pode dizer para o marido assim, tu é um frouxo, tu não está fazendo nada, hein? Não, ela não pode dizer isso. Mas ela vai ficando tão angustiada com aquilo, o coração dela vai ficando tão pulsante, dizendo assim, meu marido não faz nada, ela não conversa, ela não dialoga, ela não abre o coração, quando vê, o divórcio chega. Deus está dizendo para nós com essa palavra que nós lemos em Efésios 5, 22 ao 29, que a família é um ato, a família é uma criação de Deus. A família é uma criação de Deus. Não foi, Deus não inventou, Deus não tirou, você sabe, vou ver se está certo. Não, Deus fez a tua família para dar certo. Deus fez a minha casa, Deus fez a nossa casa para funcionar, para dar certo. Só que nós muitas vezes desmoronamos com nossas próprias mãos. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola que destrói com as próprias mãos. Então você imagina, se construir uma parede, está tudo funcionando, aí a própria mulher vai lá e coloca uma dinamite na parede. O que acontece quando uma mulher destrói o lar? Tudo vai por água abaixo. Da mesma sorte, Deus está falando conosco que nós, como maridos, não podemos perder a visão do futuro. Gente, Deus criou a gente, Deus criou a família, Deus criou os povos para a gente habitar para sempre com Ele. Você sabe que Deus, a Trindade, é só uma família, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus fez a gente para viver em comunidade.
E se alguma coisa não está dando certo na minha família, eu preciso fazer o quê? Sentar e resolver. Há pessoas que não conseguem resolver os problemas. Tem gente que diz assim, não, eu vou deixando o tempo passar e está tudo resolvido. Eu aprendi uma coisa com um pastor amigo nosso, ele dizia assim, olha, o tempo não apaga pecados. E foi muito forte essa frase, o tempo não apaga pecados. Então se eu discutir com a minha esposa, eu discutir com meu filho, é hora de eu sentar e falar assim, aqui eu estou errado nisso. E como é difícil para muitos homens dizer assim, olha, eu estou errado nisso. Não é difícil, Tarso? Fala Deus, né? Fala. Como é difícil a gente falar assim, cara, eu estou errado, você me desculpa. Geralmente a gente fala assim, foi mais ou menos assim, não, mas está resolvido, aí quer passar o pano, não, a gente precisa sentar e dizer isso aqui, eu fracassei aqui, eu falei nisso, você me perdoa, está tudo certo entre nós? Porque o acúmulo de problemas vai gerar um divórcio, o acúmulo de problemas vai gerar lá na frente uma série de coisas, vai faltar amor na família, vai faltar compreensão, alguém vai dizer assim, eu já conversei muito com ele não tem jeito não. É triste quando a gente ouve isso, né? Quando alguém diz assim, não, eu já conversei muito com ela, já não tem jeito mais. Já conversei muito com ele, mas parece que... gente, viver 40 anos casados sobre a mesma condição de tristeza, é uma tragédia. Você viver 10 anos, imagina, 10 anos, pessoal amor, 10 anos comigo, e eu aquele cara mais chato do que eu já sou, você imagina? Mais chato, não aguento esse cara não. Aí passa 10, 20 anos, aí meu Deus, aquele peso, aí quando termina tudo, aí quando o camarada falece, aí fala, meu Deus, obrigado Senhor, agora é só vitória, agora é... irmãos, tem gente assim, porque a Bíblia diz para ela, só existe uma condição, a condição para alguém se casar de novo é quando o cônjuge falece, quando ele morre, ou se houver um divórcio, se houver uma traição, uma coisa desse tipo. Mas a pessoa fica casada só para poder manter aquilo ali. Só para dizer assim, eu estou casado, não posso separar, porque a Bíblia diz para não ficar separado. Gente, mas sinceramente está presente só na casa, mas está longe, o coração está longe. Deus está dizendo para nós essa noite que é bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Se está difícil na tua casa, coloca Deus no centro. Se está difícil na tua casa, coloca Deus para fazer a vontade dele ali. Está difícil na tua casa, diz, Deus, senta aqui nesse sofá, eu não aguento mais. Irmãos, teve um tempo na minha vida que eu fiquei tão agarrado vendo filmes. Fiquei vendo filmes, eu estava com tempo livre. Eu ficava o dia inteiro, eu via filme, daqui a pouco eu ia ligar para a televisão, via filme. E eu orava há pouco tempo, orava 20 minutos, meia hora. Eu via filme, Vitor, eu via um montão de filme. Chegava à noite, não tinha nem vontade de orar. Nem vontade de orar. A minha esposa nunca falou comigo assim, para com isso. Mas eu percebi que ela ficou distante. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, foi para isso que eu te chamei? Foi para isso mesmo? Você ficar o dia inteiro lá, pá, pum, pum, pá, 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 pá. Aí você vê não sei o que, acaba o negócio, você entra no outro, acaba aquele, você entra no outro. Foi para isso que eu te chamei? E aquilo eu estava viciado. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui não. Porque vamos imaginar que eu fosse homem, nem fosse um ser humano. Imagina. Que as pessoas olham pra gente e falam, esse cara aí, o cara deve orar uns 20 horas por dia, não deve nem trabalhar. Não, a gente é ser humano. E aí, Rosemary, aquilo foi me dando uma angústia no coração. Eu falei, Deus, vamos fazer o seguinte, da mesma forma que eu estava fazendo lá de ficar agarrado no filme, vou ficar agarrado contigo. Agora faz uma mudança no meu coração. Faz algo transformar aqui dentro, para que eu não ame mais as coisas desse mundo. E aí eu comecei a orar para o Senhor, fiquei orando, Senhor, eu não sentia nada, não passou meia hora, passou nada, não sentia nada. Mas quando deu umas 2 horas de oração, mais ou menos, eu senti que eu não estava sozinho no quarto. Eu senti, filho, que Deus estava dizendo assim, é assim que eu te quero. É assim que eu quero a tua família, é assim que eu quero você. Porque se o teu filho não te vir orar, ele não vai orar. Se o teu filho não te ver lendo a Bíblia, ele não vai ler a Bíblia. Se a tua esposa não estiver interessado, ela não te olhar para você e não ver você interessado, ela fala, poxa, como é que pode? Meu marido está dizendo que é para buscar, mas o cara só fica vendo televisão. Meu marido diz que é para buscar, mas o cara só quer saber de ver filme, futebol e passear. Nada errado, não tem nada errado em ver isso, mas eu preciso dosar a minha vida. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu deixei Cristo dominar a minha vida, deixei Cristo dominar o meu coração, dizer, Deus, a minha vida é tua, agora meu coração é teu, a minha casa é tua. E essas meninas pequenininhas, eu estava orando lá, eu ficava muito tempo orando, muito tempo. Aí ela chamava seu pai, ô mãe, cadê o pai? Está orando. Aí daqui a pouco eu vi a porta abrindo.
Aí daqui a pouco elas vinham assim, ó, aí ajoelhavam perto de mim. Irmão, isso é poder. Você está sentindo? Eu estava ajoelhado assim, daqui a pouco vinha a Natália assim, a Thalita aí, ficava perto de mim e começava, meu Deus, obrigado, meu Pai, ó Senhor, meu Deus, Tu és poderoso, abençoa. Irmãos, aquilo tocou tanto meu coração, foi Deus, é isso aí mesmo. E hoje tudo que acontece eu falo para elas assim, ora, fala com Deus, diz para Deus, porque Deus pode resolver tudo. Nós muitas vezes colocamos nossos problemas no terapeuta. Eu não sou contra o terapeuta, eu não sou contra o psicólogo, o psiquiatra, eu não sou contra nada disso. Eu só sei que tem coisas que só resolve na oração, gente. Tem coisas que só resolve na oração. Muitas vezes a gente coloca outras pessoas do mundo para cuidar da nossa vida. Eu estava lendo um livro essa semana, e no livro dizia que muitas pessoas vão para esse tipo de lugar, e nada contra, mas elas não conseguem levar um livro para dar de presente, para ser para o terapeuta. Jesus pode mudar a tua vida. Por quê? Porque a pessoa está tão séria, ela está precisando de terapia. E ela não tem força para levar um livro, porque o psicólogo fala assim, Jesus pode mudar a minha vida, mas você está vindo aqui para eu mudar a tua. Agora, eu não entendo que muitas vezes a gente pode passar por uma situação traumática, um problema na família, e você precisa de alguém para ressignificar, para reordenar a tua vida, reordenar a tua mente. Está tudo bem, está tudo certo, mas eu não posso depender de homens. Eu dependo de Jesus. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. Deus vai abençoar a tua vida quando você colocar Ele em primeiro lugar. Deus vai abençoar a tua casa quando você colocar Ele em primeiro lugar. Então a mulher tem o seu papel de aceitar que o marido, ele é o cabeça da casa. Ele é aquele que vai coordenar. E se ele não coordenar, chama ele para coordenar. Chama ele. Eu me lembro da Ju. A Ju é uma psicóloga e terapeuta também, lá de São Paulo. Ela estava dizendo uma coisa. Ela falou assim, olha, quando eu casei com o meu marido, eu disse para ele assim, olha, eu dirijo tudo, mas a partir de hoje é tu que vai dirigir. Não, mas por quê? É você, dirige. Estaciona, toma, tá com você. Ah, queimou uma lâmpada, queimou, é tu que vai trocar. Para gerar no camarada direção. Se não gera direção, imagina uma mulher que foi criada com a mãe, e a mãe rachava lenha. Quem teve essa experiência de rachar lenha? Oh, glória a Deus, meu Deus, que coisa poderosa, hein? Coloca a lenha e pau, racha a lenha. Vai lá no mato pegar lenha, faz um montão de coisa, faz um monte de fundo de lenha, faz tudo, a mulher faz tudo. Quando ela casa com um camarada, a tendência é ela continuar com a mesma coisa. Ela querer fazer a mesma coisa, mas não é para fazer, para dizer assim, olha, isso aqui é para você. E da mesma sorte, eu como homem, eu sempre digo, isso aqui é comigo. Isso aqui é comigo. Não, pode deixar. Comigo. E se der ruim, é comigo também. Não é, pastor Marcelo? O pastor Marcelo cozinha muito bem. Né? A gente esteve lá na outra semana. Ela está virando um celeiro de coisa, né? Meu Deus. Nós fomos outro dia lá, irmãos. A gente fez um churrasco do resgate. E aí, a gente compartilhou, fizemos dia partilha. Fizemos um churrasco gostoso lá. E aí sobrou lá um arroz, sobrou algumas coisas. Ele falou, rapaz, a noite vai ter de novo, tá dentro? Eu falei, tô, claro que eu tô, sempre tô. E aí ele fez foi um risoto, não? Meu Deus, arroz, aquele arroz carreteiro, uns pedaços de carne, pedaços de frango, de linguiça, e aquela coisa toda. O cara é especialista, o cara é mestre, o cara é chefe de cozinha. Mas eu não sei fazer nada. Aliás, eu sei fazer arroz, sei fazer feijão, sei ferver água, faço café, frito ovo, mas não sei fazer nada de especial. Sei fazer macarrão, mas você faz um macarrão com molho, eu não sei fazer nada, mas eu não morro de fome. Mas cada um tem o seu lugar. Imagina se o pastor Marcelo falasse, não, cozinha comigo, Filomena, vai para trabalhar, eu vou ficar em casa arrumando casa. Ué, tá invertido, não faz sentido. Aí a Filomena vai trabalhar, chega em casa 10 horas da noite, aí o Marcelo, não, tá tudo arrumadinho. Aí o Marcelo com o paninho de prato assim, na coisa assim, nossa. Não, mas o cara joga assim, joga firme. Só Jesus na causa. Mas aí imagina, aí ela chega lá e o Marcelo está trabalhando em casa e ela não pode. Está invertendo os papéis, gente. Deus chamou a gente para fazer o quê? Para dar direção. A direção está com a gente. Então, homens, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Não deixa a tua mulher precisando de oração do pastor, não. Você mesmo em casa ora para a sua mulher. Né, Marcelo? A Gilmara está lá doente, eu boto aos Deus, em nome de Jesus, abençoa a Gilmara. Ô Senhor, a menina está precisando de um trabalho, glória a Deus, vai orando. Sabe, gente, Deus está chamando a gente para ser patriarca. Desse tempo hoje, dá para ser patriarca.
É ser aquele que cuida da família, aquele que protege a família, aquele que vai ter as últimas consequências por amor à família. O escritor Paulo disse assim: você precisa amar a sua esposa como Deus amou a igreja. E os filhos? Os filhos têm direitos definidos também. Quem é filho sabe muito bem do que eu estou falando. O filho já começa pela manhã arrumando a sua própria cama. Eu acho bonitinho, eu estou com os adolescentes esse mês aí dando as aulas. E aí eu pergunto: vocês arrumaram a cama hoje? Ok. Vocês fizeram isso? Fiz. Não, minha mãe não deixa eu fazer isso. Pô, legal. E um dia eu perguntei para eles assim: o que vocês acham dessas regras? E eles disseram assim: eu acho bom. Porque a regra faz a gente ser mais gente. Eu falei: que legal. Então parabéns para vocês que estão ensinando os filhos. Porque eles vêm para a escola bíblica, eles estão sabendo que existem regras na vida. E essas regras vão dar norte para a vida deles. Arrumar a cama é o primeiro princípio. Imagina só, você levanta pela manhã, não arruma a sua cama, e depois você quer casar. Você levanta pela manhã, não escova o dente, não faz nada direito, quer casar depois. Como é que vai casar desse jeito? Não tem jeito. Os filhos têm que ter deveres definidos. Uma coisa primordial na vida de um filho é obedecer os pais. Obedecer os pais. Todo mundo que casou aqui, que casou bem, foi um filho obediente. Todo mundo que casou aqui foi um filho obediente. Isso não significa que a gente falhou em algum momento, a gente não falhou. Você falhou alguma coisa, mas todos nós estamos aqui porque nós somos obedientes. A gente falhou em algum momento, mas até hoje a gente entende assim: ó, Deus nos deu um coração obediente. E como é que a gente faz agora? Passa a obediência para os filhos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, para os filhos obedecerem aos pais, honrar os pais, porque isso vai dar uma vida longeva. Ou seja, ele vai ter uma vida melhor, uma vida mais esticada, sabe? Se é para viver 20 anos, vai viver 40, 50, 60, 100 anos através da obediência. E é claro que a Bíblia diz para nós sobre isso. E a grande questão é se nós temos sido, você que ainda não casou, se tem sido um filho obediente. Nós temos sido, vocês têm sido um filho obediente? Se tem sido um filho obediente, então você pode casar. Porque para casar, tem que obedecer o pai. Quando o pai fala assim: ó, trata essa esposa direito. Amém. Quando o pai fala assim: leva a tua esposa à pizzaria. Meu Deus. Quando o pai fala assim: vai na potência do sul com a tua mulher. Quando Deus... Aí vocês gostam, né? Quando Deus fala assim: leva um presente para o teu marido. Amém? Aí vocês não falam amém. Quando Deus fala assim: ajuda o teu marido a lavar o carro, né? Então você vê que existe uma participação na família, gente. Tudo que nós temos é um do outro. Tá certo? Nós temos uma parceria, a gente não é inimigo do outro. O Renan fez a oração aqui inicial, a gente não é inimigo do outro, nós somos amigos. E a gente vai caminhar nesse negócio até que a morte nos separe de verdade. A gente vai até o fim com essa questão da família, vamos até o fim. Ah, tem alguém doente, nós estamos juntos. Ah, tem alguém com dinheiro, estamos juntos. Tem alguém passando necessidade, nós estamos juntos. Porque o amor do Senhor nos constrange. É a presença de Deus conosco. Agora, para finalizar aqui, o líder da família, o pai da família, ele precisa ser um bom pai da família. E a gente já falou uma outra vez que tinha uma mulher na igreja, e quando ela estava na igreja com o seu menininho, o menininho disse assim: mãe, a gente não pode morar aqui na igreja não? Traz uma cama para a gente morar aqui na igreja? E a mãe disse: por que, meu filho? Porque aqui na igreja o pai é tão bom. Pô, aqui na igreja o pai é gente boa, o pai sorri aqui na igreja. O pai aperta a mão de todo mundo, o pai abraça todo mundo. Vamos botar uma cama para a gente dormir aqui na igreja? Então, o pai, ele tem que ser bom em casa, governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Quando você olhar o seu pai na rua, bença pai. Quando você olhar o seu pai em qualquer lugar, e aí, paizão, como é que você está? Dá um beijo no seu pai, honrar o seu pai. Tem gente que tem vergonha do pai na rua. Aqui o texto apresenta para nós também que o pai tem que ser um bom pai de família. Não dá para ser um bom pregador se não for um bom pai em casa. Não dá para ser um bom músico, não dá para ser um bom pastor. Alguém diz assim: rapaz, esse cara é um bom pastor. Quer saber se alguns pastores aqui são bons pastores? Pergunta para as esposas. Pergunta se teu esposo ora. Teu esposo é pastor, ele ora em casa? Não, ele não ora. Então, o teu esposo é pastor, ele lê a Bíblia em casa? De vez em quando, teve um feriado que eu vi ele lendo a Bíblia. Pergunta para o filho. Ele fala: como é que é a vida do teu pai? Ele lê a Bíblia em casa, ele ora. Meu pai ora, meu pai lê a Bíblia.
Meu pai, ele bota a gente para orar também. Meu pai tem um tempo de jejum em casa. O meu pai tira dias de jejum na semana. Gente, a gente é crente ou a gente não é? A gente é crente ou um saquinho de pipoca? A gente é crente ou a gente é uma marionetezinha? Nós somos chamados para fazer diferença nesse mundo. Então a gente como pai tem que dar direção. Os filhos vão ter que ouvir o pai e ver que o pai é bom na igreja, mas também é bom em casa. Outra coisa interessante, todo pai deve conhecer e praticar e transmitir os filhos a palavra de Deus. Eu sei que você que tem filho, você que é filho de um crente, e esse crente já partiu, você tem boas memórias desse pai, ou do seu avô. Você deve ter boas memórias de alguém que te apresentou a palavra de Deus. Você deve ter boas memórias de alguém que caminhou contigo e te ensinou um versículo da Bíblia. Você tem boas memórias? Então imagina, quando o seu pai implantou essas memórias, quando o teu avô implantou essas memórias, talvez nem ele sabia o peso do que ele estava falando. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos mais ou menos, 13 a 14, não sei, ou 12. Eu lembro que eu fiz uma coisa errada, e meu pai me chamou e disse assim: filhão, senta aí. E ele me deu uma chicotada que até hoje está doendo. Mas olha só, esse chicotado foi na Bíblia. Gilmar, doeu mais do que um espancamento daquele terrível, sabe, Márcio? Aquele bruto. Porque eu fiz uma coisa errada. Ele disse assim: lê para mim Provérbios 10, versículo 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Gente, até hoje esse versículo fala comigo. O filho sábio alegra o seu pai. Ou seja, você quer ver o teu pai alegre? Seja sábio. Saiba entrar e saiba sair. Saiba conversar com alguém, saiba tratar outra pessoa, tenha respeito com alguém, trata a pessoa com empatia. Porque o contrário disso é a tristeza da tua mãe. Eu pensava, pô, não quero ver minha mãe triste não, cara. Eu não quero ser insensato, sem juízo, não quero ver minha mãe triste não. Então eu faço o quê? Ando na sabedoria. E até hoje esse versículo fica aqui, ó. Até hoje. Então perceba, quanto mais nós temos de Deus, nós vamos passar para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus, precisam receber essa palavra, transmitir essa palavra, é essencial. A outra coisa interessante é que todo pai e mãe precisa ter consigo os 3 Is. Anota aí, 3 Is: instrução, intervenção e intercessão. Você sabe, a Bíblia diz assim: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Olha só, se você dá instrução para o teu filho, ele não vai se desviar do caminho. O que é desviar? É apostatar, é sair, é fugir. Ele pode até se enfraquecer, mas se ele se enfraquecer, você vai na intervenção. Você intervém, você fala: filho, o que está acontecendo? Ah, eu estou meio fraco. Aí você vai para a intercessão. Então quais são os 3? Instrução, intervenção e intercessão. Então se o teu filho está fraco na fé, você já aconselhou, já falou com ele, já interviu, agora você só pode interceder. O exemplo clássico na Bíblia é Jó. Jó capítulo 1, versículo 5, diz que Jó levantava pela madrugada. Irmãos, imagina Jó. E naquela época eles viviam muito. Jó levantando de madrugada, partindo a lenha, arrumando o altar, arrumando o animal e colocando sobre o altar para oferecer um sacrifício a Deus pela madrugada. Porque ele dizia assim: pode ser que os meus filhos tenham pecado, então eu já quero aplacar a ira de Deus aqui. Jó tinha essa preocupação no coração de cuidar dos seus filhos. Jó tinha no seu coração desejo de dizer assim: a minha casa toda pertence a Deus. E mesmo que tenha acontecido o que aconteceu na vida dele, ele ainda levanta uma palavra e diz assim: Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós, no tempo que estamos vivendo, será que a gente consegue dizer isso? Ou quando o pneu do nosso carro fura, a gente reclama até dizer chega. Ou quando de repente quebra um vidro na nossa casa, quando dá um problema, atrasa o pagamento, será que a gente fica falando: Deus, onde é que o Senhor está, Deus? O Jó perdeu tudo, mas não perdeu a confiança em Deus. E ele fala assim: bendito seja o nome do Senhor. E ele diz ainda no outro versículo, acho que é o 18, 25, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra. Deus está dizendo para nós aqui que nós precisamos dar direção para a nossa família. Nós precisamos orar juntos, a família orar juntos. Chama o teu marido que não é crente para orar contigo. Só que tu não vai orar 2, 3 horas, né?
Tu for orar pelo menos 3 minutinhos à mesa. Dizer assim, marido, vem cá, vamos fazer uma oração. Está tão bom você estar aqui com a gente. Porque tem gente que tem marido não crente, o que ela faz? Ela deixa o marido de lado. Ou então tem marido que tem mulher que não é crente, o que ela faz? Ela deixa o marido de lado. Não, a Bíblia diz que é para você orar, você santificar o teu marido através da tua vida. Então chama o teu marido e fala aqui, vem cá, eu quero fazer uma oração, meu lindo. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Ele vai falar, que isso? Eu sou lindo? Você quer agradecer a Deus pela minha vida, mas eu nem te faço tão bem, então é por isso mesmo. O amor de Deus é um amor que supera as nossas expectativas. Pega o teu marido, senta com ele, agradece a Deus pela vida dele. Pega o teu filho que está longe, diga assim, filho, você é uma bênção para mim, eu vou te ver ainda pregando o Evangelho, vou te ver ainda cantando louvores ao Senhor. Eu acredito muito no que Deus vai fazer na tua vida. Começa a profetizar sobre o teu filho. Começa a profetizar sobre a tua casa, porque Deus não deixou você sem amparo. Então eu preciso declarar no mundo espiritual, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós precisamos estar atentos à nossa vida espiritual. O quanto tempo você tem orado com a sua família? O quanto tempo você tem orado com a tua casa? Você tem assentado à mesa para jantar juntos? Você tem sentado à mesa para tomar café junto? Você tem sentado à mesa para almoçar juntos? Vocês têm ido à pizzaria? Vocês têm ido ao parque? Vocês têm ido ao shopping? Irmãos, é gostoso demais viver em família. Como é bom poder viver em família. Ah, mas eu só tenho meu filho hoje, eu não tenho mais meu marido. Então, o teu filho é a tua família. O que você faz? Vamos tomar um sorvete hoje, filho. Aí a pessoa fala assim, não tem grana não, irmãos. 10, 15 reais você toma um sorvete. Vamos comer uma pipoca lá no Parque Alfred. Come a pipoca, senta lá, come a pipoquinha e vai embora. Você vai gerar memória no coração do teu filho. Ele vai dizer assim, eu lembro uma vez que meu pai veio aqui, nós sentamos aqui na pracinha, aqui, comemos pipoca. Coisas simples da vida. Até hoje eu me lembro que meu pai me levou lá na Independência, quando você vê o rio lá embaixo lá, né? Via Baía de Guanabara. Eu lembro que meu pai me levava lá para soltar pipa. Eu lembro que meu pai me levava para jogar bola, para brincar. Então Deus está falando com a gente, valoriza a tua família. Ele é tudo que você tem. Pode faltar o dinheiro, pode faltar o carro, pode faltar tudo, mas não pode faltar o amor que Deus colocou no seu coração pela sua família. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar contigo. O salmista ainda diz que a mulher é como uma videira frutífera, roda da mesa, os filhos são como plantas de oliveira. E eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O quanto nós tememos a Deus. Não o quanto nós temos medo de Deus, o quanto nós reverenciamos Deus, o quanto nós tememos o seu nome. É o que vai fazer a diferença para a gente hoje, marido, mulher, filho. É o que vai fazer a diferença para nós hoje, o quanto nós tememos a Deus. O quanto nós chamamos a presença do Senhor para a nossa casa. O quanto nós chamamos a presença do Senhor para estar com a gente à mesa. O quanto nós temos de perdão para liberar sobre alguém. O quanto nós temos de empatia para a pessoa que está morando no mesmo teto que a gente. Talvez você esteja aqui, talvez você nem se comunica tanto com o teu filho. Talvez você passe um dia inteiro, você não consegue se comunicar com ele como pessoa. Talvez a comunicação seja virtual. Deus está falando dessa noite, você pode abraçar mais. Aleluia, Senhor. Você pode amar mais. Você pode fazer mais para ele. Você pode fazer mais pelo teu pai. Você pode fazer mais pela tua mãe. Você pode fazer mais pela tua esposa. Esposa, tu pode fazer mais pelo teu filho, pelo teu marido. Como? Demonstrando o amor de Deus. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite, mas a certeza que eu tenho é de que Deus está aqui. E talvez se você tenha alguma coisa arranhando aí o teu relacionamento, de repente você tem alguma coisa arranhando o teu relacionamento com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, hoje é a hora de Deus trabalhar no teu coração. Hoje é a noite de Deus falar no teu coração assim, você deve ser bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite. Nós já oramos pela nossa família inicialmente, já clamamos, ó Deus, pela Tua cobertura, já clamamos pelo Teu poder, ó Pai, que precisa sim ser derramado sobre nós. Mas, ó Deus, queremos Te pedir nesse momento que o Senhor nos dê um coração, Pai, cheio de amor, um coração cheio de perdão, um coração que não guarda mágoas, um coração que não olha para o nosso cônjuge, para o nosso filho, e a gente está ali só praticamente Deus por estar, mas queremos sim estar vivendo família. Queremos estar vivendo família, onde um ama o outro, mesmo tendo apenas pão e água para comer, Senhor.
faltando tantas coisas que a gente gostaria de ter, mas a tua presença está lá. Nós queremos a tua presença conosco, queremos o teu agir conosco, queremos a tua paz conosco, queremos a tua alegria conosco. Nós reconhecemos que pode cair o mundo, pode cair tudo, o mundo pode ir de mal a pior, o inimigo pode fazer o que ele quiser lá fora, mas as nossas famílias são abençoadas em Deus, as nossas famílias são abençoadas porque Deus está na nossa família. Ó Pai, nós clamamos nesse momento, meu Pai, dá compreensão ao coração que está frio, ao coração que está morno. Ó Deus, dá momentos de conversa, momentos, ó Pai, de abrir o coração, momentos de perdoar, para que o casamento não seja apenas uma fachada, para que o casamento, para que a família não seja apenas uma fachada, mas a gente tenha de verdade o nosso coração inteiro para te servir, porque mais importa, Senhor, a direção do que a velocidade. Nós podemos caminhar em passos bem devagar, mas nunca para trás. Nós vamos caminhando sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos sempre olhando para Jesus, porque nós somos da família de Jesus. Nós vamos sempre olhando para Cristo, porque Cristo é o nosso alvo. E por isso nós oramos nessa noite, Pai. Leva a gente em paz, guarda o nosso coração. Que essa semana seja uma semana marcada pelo teu amor, uma semana marcada pela tua compaixão, uma semana marcada pelo teu amor derramado sobre nós. E que essa palavra fale conosco nesse momento, porque nós cremos em Ti e sabemos que somente no Senhor nós somos mais que vencedores. Por isso oramos, por isso cremos, porque Tu és o nosso Deus e nós oramos em nome de Jesus. Você diz? Amém.